o que eu gostava de fazer, então, quando eu estudei, quando eu estava no segundo ano, estava fazendo bastante prova antiga, eu ainda não tinha visto toda a matéria, né? Qual pode ser a situação da maioria de vocês. Então, você não viu toda a matéria e como você vai fazer a prova antiga se vai ter conteúdo lá que você, né, não vai saber. E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e consegui conquistar minha vaga. O que eu fazia era, eu ignorava aquelas questões e a ideia é que você volte nelas depois que você tenha visto o conteúdo, né? Mas não precisa quebrar a cabeça desnecessariamente com a questão que você não viu o conteúdo, né? Então, usava para treinar aquelas que eu já tinha visto. Eu acho o que o Pacu tinha comentado aí com vocês. E tem até uma plataforma, antes eu fazia na mão, né? Eu ia vendo aqui a prova, qual tinha feito eu fazia, qual não tinha visto a matéria, pulava, né? Na plataforma tem um banco de questões, que eu acho que vocês podem utilizar para nesse sentido, né? Então, se vocês falam assim, quero revisar tal matéria, já vi, tem lá, aparece todas as questões do ITA dela, e você pode planejar seu estudo dessa maneira. E lá você consegue dividir por tópicos, subtópicos, sei lá, só trigonometria, e assim por diante. Então, é bastante interessante esse acessório aí para vocês, né? Mas ressalto que o Pacu comentou aí, né? Que a revisão, o estudo em geral, tem que ser muito ativo, porque é exatas, né? Exatas é você estar em dia ali com um jeito de fazer a questão, né? Diferente de se fosse uma prova de humanas, né? Algo do tipo. E até puxando para essa questão de simulado, assim, a galera pergunta muito sobre estratégia, sobre, né, estratégia de fazer uma prova e tal. Mudou, né, o formato agora da que eu e o Pacu fez, né? Que o Pacu fez tinha 70 questões, né, na primeira fase e agora tem 60, né? 12 de cada matéria, aumentou 2 de inglês. Comenta aí, Pacu, como que você mudou durante o ano a estratégia, você tinha uma bem fixa, dá dicas do que não fazer, né? Do que não fazer, algo a se prestar atenção, né? Cara, tipo, eu acho que não muda muito o que você tem que mentalizar pra fazer a prova por causa das questões, né? Tipo, é esperado que se reduz as questões mantendo o tempo, significa que vai aumentar o nível. Mas, porra, é só aquele conselho básico, assim, é não se prender em questão. Ao longo do ano você vai ter vários simulados, então faz simulado, olha assim, comecei esse simulado aqui por física, depois matemática, depois não sei o que. Enfim, descobre a sua ordem. Se eu não me engano, eu sempre começava com matemática, fazer matemática, física, acho que era inglês, química, português no final e tal. Tipo, era uma ordem que me ajudava, porque eu começava ganhando uma confiança ali nas matérias que eu era bom, que era mate e física. Aí inglês eu não deixava pro final, porque eu vi que se eu deixasse pro final já era ruim. Aí chegava cansado, eu falava, Sim. vamos entregar logo esse negócio e ir pra casa, né? E tal. Só que no dia da prova eu não vou fazer isso, né? Aí eu botava no meio ela, porque mesmo que isso me prejudicasse, o inglês me prejudicava na prova, né? Eu entendia que nessa posição era o que menos me prejudicava. Se eu começasse por inglês, eu ia chegar nas outras matérias já um pouco cansado e um pouco estressado por não ter conseguido render bem. Uhum. Aí eu colocava no meio, assim, e aí depois vinha química eu era razoavelmente bem, mas, tipo, tinha uma dificuldadezinha a mais que matemática e física. E português no final, porque português era meio... sei lá, português era só decorar os livros. É só decorar os livros, né? Pelo menos, estratégia arriscada, amigo, mas funcionou. Estratégia arriscada, né? Mas... Não digo pra ninguém. E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e consegui conquistar minha vaga.